Essa é a nossa peça de hoje, uma passadeira no modelo folha, né, com os detalhes em folha. Esse foi o único lugar que eu consegui trazer aqui para vocês, não consegui colocar na bancada, ela fica bem grande e vou passar as medidas para vocês. Vamos às medidas e também ao material que foi utilizado. Bom, usei a cor aqui melancia da Euroroma, foi só isso que sobrou, o rolo era de 600 gramas. E o rosa bebê da Euroroma também, esse rolinho aqui era de 1 quilo. E sobrou esse tanto aqui. A passadeira ficou pesando 960 gramas, medindo 52 centímetros na sua largura e no comprimento 1,34. Eu vou deixar todas essas informações na legenda, tá? Eu espero que vocês gostem muito de fazer essa peça. Eu acho ela incrível. Ela fica bem grande e também linda com esses detalhes aqui das folhagens. Fiquem agora com o passo a passo dessa passadeira. Vou começar dando uma laçadinha aqui para fazer uma correntinha. Então, é só rodar o fio. Ó, pego aqui, rodo o fio e faço aqui a primeira laçadinha. Prontinho. Aqui eu não vou contar, tá? Essa primeira laçadinha é só um nó. Agora eu vou subir 27 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou terminar aqui e voltinho. Já subi aqui as 27 correntes, já fiz minhas 27 correntes. Vou laçar meu fio e vou entrar na sétima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com ponto alto. Faço mais um ponto alto na sequência. Outro ponto alto. Faço 2 correntes, laço meu fio, conto 1, 2, no terceiro entro com um ponto alto novamente. Laço meu fio, ponto alto no próximo. A gente vai fazer bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Então, laço meu fio no próximo ponto alto. E assim eu vou fazer até o final, tá? Faço 2 correntes. Laço meu fio, 1, 2, no terceiro entro com um ponto alto. Dois e 3. Vou fazer até o final. Quando eu chegar no final, eu volto, tá? Fiz aqui 1, 2, 3, 4 bloquinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntes, pulando 2 pontos da base, entrando no terceiro. Aqui no último, eu já fiz o último, né? O último pontinho aqui, que fica um pontinho isolado, sozinho. Agora, eu vou subir 2 correntes para dar altura de um ponto alto, viro a minha peça, laço o fio e faço mais 2 pontos altos aqui dentro. Então, 1 e 2. 2 correntes, laço meu fio no próximo, faço mais 3 pontos altos. E assim eu vou fazer por toda a peça novamente, tá? Então, serão carreiras de repetição. Então, fiz 3 pontos altos aqui, vou fazer 2 correntes e vou entrar no próximo com os 3 pontos altos, como eu fiz anteriormente. Aqui eu fiquei com 4, né? 1, 2, 3, 4 bloquinhos de pontos altos. Em cima eu vou ficar com 5, mas antes de fazer esse último, eu volto para fazer junto com vocês. Então, aqui no último, né, já fiz 4, já fiz 2 correntinhas. Vou entrar aqui com um ponto alto. Mais um ponto alto. E no último, ao invés de eu entrar dentro do espaço, eu vou entrar na correntinha. Então, 1, 2, 3, na 4ª correntinha aqui ou na 5ª, tá? Eu vou entrar na 5ª, acho que vai ficar melhor. Prontinho, tá? Então, essas vão ser as sequências. Em uma fileira eu vou ficar com 4, na outra eu vou ficar com 5. O que que eu vou fazer agora?
Vou subir 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Subi 4, viro a peça. Laço meu fio e começo tudo de novo. Então, vou fazer aqui um grupinho de 3 pontos altos. Vou fazer mais essa aqui, quando eu chegar aqui no final, eu volto. E aqui no final, então, laço meu fio e vou entrar aqui no ponto, tá? Então, na cabecinha do ponto aqui, eu entro com um ponto alto. Subo 2 correntes, viro a peça e volto a fazer aqui os pontos altos. Então, 1 e 2, 2 correntes, laço meu fio no próximo 3 pontos altos. Então, estamos aqui na 4ª fileirinha. Eu vou finalizar essa com vocês e daqui a pouco eu volto para mostrar e já falar quantas vezes a gente vai repetir isso aqui. Cheguei aqui no final novamente, faço meus 3 pontos altos aqui no final. E o último, lembre-se de prender na correntinha, tá? Então, vou prender aqui na correntinha. Subo 4 correntes, viro a peça e volto a fazer os pontos altos. Deixa eu prender aqui, vou mostrar pra vocês por quantas vezes nós iremos fazer isso, porque vão ser carreiras repetidas, não tem nada de diferente. Ó, já fiz 1, 2, 3, 4 e entramos na 5ª agora. Nós vamos fazer pra ficar no total de 73 carreirinhas dessa, tá? Então, é só continuar. Eu vou continuar aqui, quando eu tiver com 73, eu volto. Prontinho, cheguei aqui no final, já fiz as minhas 73 carreiras. Termina com essa carreirinha aqui, que tem espaço aqui, vai ficar com espaço aqui também. Então, 2 correntinhas, laço meu fio e entro aqui na lateral pra prender. Ponto alto, vou fazer uma correntinha pra cortar o meu fio. Prontinho, cortei o fio, né? Então, vamos entrar aqui com a outra cor. A outra cor escolhida é o rosa bebê, tá? Então, ó, ficou bem grandão aqui. Bem grandão. Agora, eu vou entrar, eu tenho 2 opções, né? Tanto eu posso entrar com um ponto alto falso, como se você se sentir mais segura. Eu vou fazer dessa forma, porque tem muita gente que não gosta desse ponto alto falso. Eu vou prender no cantinho, tá? Então, eu vou prender aqui com um nozinho. Vou dar o nó aqui. E vou entrar com a minha agulha aqui embaixo e vou subir aqui 2 correntes para dar a altura de um ponto alto. Deu a altura de um ponto alto, vou laçar o meu fio e vou fazer 3 pontos altos aqui na sequência. Então, 2 e 3. Faço 2 correntes, 3 correntes. 1, 2, 3. Prontinho. Fico com um leque aqui nas minhas laterais, será um leque de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Agora, vou fazer 2 correntinhas e vou fazer 3 pontos altos a cada espacinho que eu tenho. Então, aqui o primeiro, 2, 3, 2 correntes, 3 pontos altos no próximo espacinho. 1, 2 e 3. 2 correntes. Próximo espacinho, 3 pontos altos novamente. Duas correntes.
E agora, vamos usar o leque aqui da lateral. Então, vou fazer 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 2 correntes e mais 3 pontos altos aqui. 1, 2 e 3. Prontinho, ó. Então, aqui ficou o nosso lequinho, né? 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos e 2 correntinhas. A cada espacinho desse, eu vou colocando os bloquinhos de 3 pontos. Na lateral, não vai ser diferente. Na lateral, eu vou fazer 2 correntinhas, vou pular os bloquinhos que estão agora deitadinhos e vou entrar nos espaços. Então, a cada espacinho, 3 pontos altos. Então, vou fazer o primeiro aqui. 2 correntes. E vou a cada espacinho desse preenchendo. Ah, escapou. A cada espacinho desse preenchendo com o bloquinho de 3 pontos altos. Então, vai ser essa a sequência, tá, gente? Não vou fazer tudo porque é repetitivo. A cada espacinho desse, vou colocando bloquinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas. E todos os nossos cantos vão ser compostos por 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, formando aqui o nosso lequinho em todos os cantos. Eu vou fazer toda a minha volta, quando eu chegar aqui novamente, eu volto para fechar com vocês. Prontinho, cheguei aqui no final, então já fiz por toda a volta, ó. Tá dobradinho aqui porque não cabe nossa passadeira. Vou fazer aqui 2 correntinhas e vou fechar aqui, onde eu tinha feito a correntinha do início, com um ponto baixíssimo. Prontinho, finalizamos então essa volta. Vou caminhar aqui, ó, por dentro do meu ponto com um ponto baixíssimo. No próximo ponto baixíssimo no próximo, pra gente poder entrar no leque aqui. Chegamos no leque, ponto baixíssimo. Subo agora 2 ou 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. Eu vou subir 2, tá? No meu caso aqui, na minha tensão de ponto, eu vou subir 2. Laço meu fio e vou fazer mais 2 para ficar com 3 pontos altos. O leque é igual, tá? Então, 3 pontos altos, 2 correntes, dentro do mesmo espaço, mais 3 pontos altos. Então, o primeiro, o segundo e o terceiro. Fiz o meu lequinho aqui novamente. 2 correntes. E aí, agora, novamente, eu vou preencher os espacinhos com 3 pontos altos. Não vai mudar muita coisa nessa questão, tá? Vai ser a mesma coisa da carreira anterior. O que vai mudando automaticamente com a gente fazendo esses pontos? É que a gente vai aumentando nossos grupinhos de pontos altos. Então, vão se tornando em maior quantidade. Ah, eu nem falei, né, gente? Na lateral aqui, eu fiquei com 35 pontos altos desses na lateral. E aqui na partinha menor, 1, 2 e 3, tá? Então, só para que vocês possam conferir aí com a peça de vocês. Agora, vai aumentando, porque como a gente entrou ali no leque, vai aumentando a quantidade aqui nas laterais de pontinha, de grupinho de ponto alto. Então, agora, eu já fiz aqui, ó, 3, né? Na carreira anterior eram 3, agora eu já fiz 3 e vou para o quarto. Prontinho, ó. Fiquei com 4, 1, 2, 3, 4 pontinhos altos aqui nessa lateral menor. Faço 2 correntes, laço meu fio e vou fazer meu leque novamente.
Peraí que ficou muito largo esse ponto aqui. Vou ver de novo. Três pontos, 2 correntes. Faço mais 3 pontos no mesmo espaço para formar o nosso leque. 2 e 3. 3 pontos altos, nosso leque aqui, indo para nossa lateral maior. 2 correntes e vou repetir tudo de novo, tá? Cada espacinho desse, 3 pontos altos. 2 correntes e 3 pontos altos em cada espacinho. 1, 2 e 3. Bom, então vai ser isso, tá? Vai aumentar também na nossa lateral, vai aumentar aqui. Isso daqui é que eu ainda não fiz os arremates. Vai aumentar tanto aqui, né, que a gente já aumentou, então agora aqui ficou com 4, como vai aumentar na lateral também. Eu vou fazer toda a volta, a hora que eu chegar aqui pra finalizar, eu falo pra vocês a quantia exata que eu fiquei na lateral e reforço aqui também a quantidade dessa lateral menor, tá bem? Então, daqui a pouco eu volto. Gente, prontinho, cheguei aqui, tá? Então, vou fazer 2 correntes, vou prender com um ponto baixíssimo. Vocês vão ver que é só repetição. Inclusive, eu vou falar pra vocês quantas vezes a gente vai ficar repetindo essas carreiras, tá? Vou entrar aqui com um ponto baixíssimo. Peraí. Vou entrar no próximo com um ponto baixíssimo. Vou entrar no centro do leque com um ponto baixíssimo. Tudo igual que a gente fez já nas carreiras anteriores, tá? Vou subir 2 correntes para dar altura de um ponto alto. Faço mais 2. 2 correntes. E mais 3 aqui para formar o nosso leque. Então, 1, 2 e 3. Prontinho. Formou o nosso leque aqui. Faço 2 correntes. Preencho cada espacinho desse aqui com 3 pontos altos. Duas correntes. Volto a fazer 3 pontos altos aqui. Duas correntes. Tudo a mesma coisa que a gente já fez na anterior, tá? Então, sigo preenchendo. E reparem que ele tá sempre aumentando um bloquinho, os bloquinhos aqui de 3 pontos, a quantidade, né? Então, na carreira anterior, a gente ficou com 4, né? Então, 1, 2, 3, 4, e nessa a gente vai fazer 5. Vamos ficar com 5 bloquinhos de 3 pontos altos aqui. Aí, vou fazer 2 correntes, entrar aqui no leque, fazer o leque sobre leque. Então, 1, 2, 3, 2 correntes, faço mais 3. Puxar aqui um pouquinho da linha, soltar a linha, né? Duas correntes. Aqui nos intervalos, vou colocar 3 pontos altos, igual a gente fez no anterior. Então, vai ser essa a nossa sequência, tá? A gente vai colocar leque sobre leque. Vamos preencher todos esses espacinhos com 3 pontos altos, separados por 2 correntes. Na nossa lateral, fazemos a mesma coisa. A gente vai fazer isso até que a gente tenha 7 carreirinhas. Então, eu já tô aqui na terceira, né? 1, 2, começamos agora a terceira.
Vamos fazer mais 4 dessa. Eu vou completar todas essas. Quando eu tiver com 7 carreirinhas dessa, eu volto. Prontinho, cheguei aqui no final. Tá dobrado aqui no meio para poder caber para mostrar para vocês. Mas cheguei aqui no final. Vou fazer 2 correntinhas. E vou prender com um ponto baixíssimo aqui. Eu fiquei com 41 grupinhos de 3 pontos altos aqui, tá? Contando dessa ponta aqui até a outra ponta, estou com 41. Aqui, na parte menor, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Agora, vamos à nossa próxima volta. Vou subir aqui 3 correntes para dar altura de um ponto alto. 1, 2, 3. Laço meu fio, ponto alto sobre ponto de base. Então, mais um ponto alto aqui. Laço meu fio, ponto alto sobre ponto de base. Dentro aqui, agora eu vou fazer 2 pontos altos. Então, 1, 2 correntes, laço meu fio, 2 pontos altos, mais 2 aqui dentro. E agora, ponto sobre ponto novamente. Então, já saiu aqui com um ponto alto. No próximo ponto alto. No próximo ponto alto. Agora, vai ser uma carreira de pontos altos, tá? Então, deixa eu só virar aqui pra não... Virei minha peça aqui. Aqui nesse primeiro, eu vou fazer um ponto alto nesse intervalo. Agora, ponto sobre ponto de base. Então, coloco ponto alto aqui, ponto alto novamente. E agora, ao invés de 1, eu vou fazer 2 nesse intervalo. Então, um ponto alto, 2 pontos altos. E nos demais, vou fazer apenas um ponto alto em cada intervalo. Então, é apenas nesse segundo aqui que eu vou fazer esses 2 pontos altos. Fiz um aqui, aqui eu fiz 2 e agora no próximo vai ser 1, até eu chegar lá faltando 2 espacinhos para mim novamente. Então, ponto sobre ponto, faço um ponto alto aqui nesses espaços e depois ponto sobre ponto. Então, vejam só, né? Esse foi o meu primeiro, fiz um ponto alto, no segundo fiz 2 e agora eu vou fazer em todos um ponto alto só nesses intervalos. Quando eu chegar aqui faltando esses 2, eu volto, porque a gente vai fazer 2 aqui e 1 aqui, igual a gente fez aqui, tá bem? Prontinho, faltando 2 agora, então aqui eu vou colocar 2 pontos altos, igual eu fiz naquele segundo, né? Só que agora, no caso, penúltimo. Então, aqui eu tinha feito 2, né? O penúltimo aqui, o segundo, né? Fiz 2. E agora, no penúltimo, faço 2. Então, ponto. Agora, ponto sobre ponto. Então, ponto sobre ponto de base. E no último aqui, antes do nosso leque, apenas um. Prontinho. É importante que vocês sigam exatamente como está aqui para dar certo depois a próxima carreira, senão não dá certo, tá? Então, vamos recapitular. Aqui no primeiro espacinho que eu tenho, eu coloquei um ponto alto. Já no segundo, eu coloquei 2 pontos altos. E nos demais, tudo um ponto alto aqui em cima. E chegando aqui, faltando 2, no penúltimo, 2 pontos altos. E aqui no último, 1. Então, faço o leque, né? Então, ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto de base, igual a gente fez anteriormente, né? Aqui dentro, 2 pontos altos. 2 correntes. E 2 pontos altos.
Vou virar para não entortar a peça. Vou virar aqui. Ponto sobre ponto de base. E na lateral, a gente também vai fazer dessa forma, tá? Então, ponto sobre ponto de base. Aqui eu faço um nesse intervalo. Ponto sobre ponto de base. E agora, aqui no segundo, eu faço 2. Então, faço 2 pontos aqui. E aí, ponto sobre ponto de base. E agora, em todos os espacinhos que a gente tiver, vai ser apenas um ponto, tá? Então, fiz aqui no primeiro espaço um ponto, no segundo espaço 2 pontos. E agora, em todos os espacinhos, em todos os demais espaços, serão apenas um ponto, tá? Até que a gente chegue aqui, novamente, faltando 2. Quando faltar 2, novamente, o penúltimo são 2 pontos e o último aqui, um ponto só. Mas quando chegar aqui, eu vou voltar de novo com vocês para ficar bem claro, para que vocês consigam fazer depois aqui, né? E a outra lateral, tá bem? Já fiz por toda a minha volta, então estou chegando aqui no final, onde nesse penúltimo eu faço 2. Então, 2 pontos altos. Ponto sobre ponto. E no último, um pontinho alto. E vamos fazer o nosso leque. Ponto sobre ponto. Dois pontos aqui dentro. Peraí, puxou meu fio. Um, dois, duas correntes. E mais 2 aqui nesse espaço. 1 e 2. 2 pontinhos. Deixa eu virar aqui pra eu completar. Tá ficando grande nossa peça aqui. Espero que vocês estejam gostando de fazer. Eu, sinceramente, estou adorando fazer essa peça. Eu tô achando ela cada vez mais bonita, né? A cada passo aqui que vai completando, vai ficando mais bonita. E aí, aqui volta a nossa adaptação, né? Então, um ponto alto nesse espaço. Ponto sobre ponto. E aqui no segundo, 2 pontos. E nos demais, um ponto, até que falte 2 novamente. Então, é só vocês voltarem o vídeo se tiver alguma dúvida. Ou então, olhar, né, como que você fez aqui a outra lateral. Contar certinho o que você fez em cada um, que você vai conseguir se orientar. Assim como você fez aqui. Lembrando, né, sempre do ladinho aqui do nosso leque vai ter adaptação, que vai ser no segundo espaço. Tanto aqui nessa lateral maior, como nessa lateral menor, tem aqui os 2 pontos sempre perto do nosso leque. Bom, eu vou completar tudo, tá? Quando eu chegar, peraí, quando eu chegar aqui, eu volto. Fiquei aqui no último, vou fazer junto com vocês, só pra não restar nenhuma dúvida. Vou fazer aqui sobrou 2, né? Estou faltando 2. Então, faltando 2, a gente vai fazer aqui o nosso espacinho com 2 bloquinhos, com 2 pontos altos. Ponto sobre ponto. Peraí, puxou o fio aqui. Pronto.
ponto sobre ponto. E no nosso último espacinho, um pontinho alto. Prendo aqui na terceira correntinha, porque eu fiz ponto alto com 3. Prendo com um pontinho baixíssimo. Vou subir aqui 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. 1, 2 e 3. Laço meu fio no próximo ponto alto. No próximo ponto alto. No próximo ponto alto. E no... Perdão, pronto, fiz 4, né? 1, 2, 3, 4 pontos altos. Agora, a gente vai pular esse daqui. Então, o último ponto alto eu não faço. Faço uma corrente. Dentro aqui, vou fazer um leque com 2 pontos altos. Então, 1, 2, 2 correntes. E mais 2 pontos altos. Dentro do mesmo espaço. Prontinho, fiz o lequinho. Então, ficou 4 pontos aqui, né? Ponto sobre ponto. Pulei o último, fiz 2, fiz 2 correntes, mais 2 pontos altos. Deixa eu virar aqui. Agora, faço uma corrente, pulo o primeiro, vou no segundo, faço ponto sobre ponto. 1, 2, 3... 4, 5, 6 e 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sendo que eu pulei o primeiro aqui, tá? Agora, eu faço uma corrente, pulo um fio de base, vou fazer mais um grupinho com 7 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Mais um grupinho de 7 pontos. Uma corrente, pulo um espacinho de base, no próximo, mais um bloquinho de 7 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Mais um bloquinho de 7 pontos. Uma corrente de separação. Vou fazer mais um. Pulo 1, no próximo, começo novamente 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Uma corrente de separação, pulo um de base, no próximo, mais 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
uma corrente, pulo um de base, no próximo mais 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ó, percebam que dá certinho, tá sobrando um aqui de novo, que é exatamente o que precisa sobrar. Ficamos com um total de 1, aqui tá separado, tá? 1 que a gente pulou aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos de 7 pontos altos, tá? Agora vamos fazer... Ai, desmanchei o último aqui, tem problema, vou fazer de novo. Agora vamos fazer uma corrente, vamos fazer o leque. Então, vou colocar 2 pontos aqui dentro. 2 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Uma corrente, 2 pontos, uma corrente. E essa volta vai ser igual, tá? Vou pular esse primeiro, entro aqui no segundo e vou fazer um bloquinho de 7 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma corrente, pulo um de base no próximo e faço tudo de novo, gente. Vai ser essa sequência, tá? 7 pontos altos separados por uma corrente, pulando um ponto de base. Nosso leque é composto por 2 pontinhos altos separados por 2 correntes. Vamos ficar aqui nessa lateral maior, nós ficamos com 22, ficamos com 22 bloquinhos de 7 pontos altos, tá? Aqui ficamos com 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos e sobra certinho, tá? Sobra um pontinho quando você chegar aqui nessa volta, nessa lateralzinha aqui, quando você finalizar aqui, vai sobrar um também para você poder fazer o seu leque, tá? Eu vou fazer todas as laterais, porque nada vai mudar, vai ser sempre essa sequência. Vou fazer tudo quando eu chegar aqui novamente, eu volto. Cheguei no final dessa volta, deixei até para fazer aqui junto com vocês. Fiz aqui, né, o 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faço uma correntinha, pulo um de base, no próximo faço ponto. Vocês lembram que no começo a gente ficou com 4, né, aqui desse lado, então tá faltando 3, que é exatamente aqui, dá certinho, né? Então, e o terceiro aqui. Prendemos com um ponto baixíssimo aqui. E agora, eu vou subir 3 correntes para dar altura de um ponto alto. Laço meu fio no próximo de base, vou fazer mais um ponto alto. Ai, tá escapando. Prontinho, mais um ponto alto. Aqui, na verdade, são 3, mas o terceiro eu vou fazer quando eu voltar aqui novamente, por isso que vai ficar só 2. Faço uma corrente, laço meu fio, pulo um de base no próximo ponto alto. Faço uma corrente, laço meu fio, pulo o espaço, no primeiro ponto, depois do espaço, um ponto alto. Ficando 2 espacinhos aqui, tá vendo? Faço uma corrente, laço meu fio e agora eu vou dentro do leque. Dentro do leque, agora a gente vai fazer leque com 3 pontos. Então, 1, 2 e 3.
2 correntes e mais 3 pontos no mesmo espacinho para formar nosso leque. Então, 1, 2 e 3. Prontinho. 3 pontos aqui para formar o nosso lequinho, tá? Então, agora eu vou girar aqui a peça, só para ficar mais fácil para mim, para mostrar para vocês. Então, fiz o leque, vou fazer uma corrente, laço meu fio, pulo esse daqui, esse primeiro aqui, vou no segundo. Vou no segundo aqui, vou fazer um ponto sobre ponto. Pra ficar igual ficou aqui, ó. Uma corrente, laço meu fio. Tá vendo que a gente tinha o espacinho anterior, né? Então, no primeiro ponto, pós espacinho aqui, ponto alto. Uma corrente, laço meu fio, pulo um de base no próximo ponto alto. A mesma coisa que a gente fez aqui. Gente, eu tive um problema na minha câmera. Achei que estava gravando toda a voltinha aqui pra vocês, toda essa parte. E não estava gravando. Eu fiz tudo crente que estava sendo gravado e não estava, né? Então, eu vou fazer mais um pouquinho para que vocês consigam pegar o ponto. Antes, eu vou trazer aqui uma explicação, tá? Então, a gente faz um leque com 3 pontinhos altos separados por 2 correntes. Fazemos uma correntinha, pulamos, pulamos o primeiro ponto de base aqui, que é o primeiro pontinho do leque anterior. No segundo, nós fazemos um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, e aí vem 3 pontos altos na sequência. Então, aqui os pontinhos estão separados por uma corrente, apesar de estarem muito próximos. Uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, 3 pontinhos altos. Então, a gente tem 3 espacinhos aqui e vem os 3 juntinhos aqui. 3 espacinho, 3 juntinho, 3 espacinho, 3 juntinhos e assim por diante. Então, eu vou fazer mais um pouquinho aqui a lateral para vocês poderem pegar. Acabei de fazer o leque, vou até voltar um pouquinho para vocês verem, que eu achei que estavam filmando. Bom, fiz o leque aqui na lateral. E agora eu fiz uma corrente, laço o fio, pulo o primeiro ponto, vou no segundo e faço um ponto alto. Uma corrente, laço meu fio, pulo um ponto, né? Pulo o espaço, na verdade, que a gente tem o espacinho anterior, né? Pulo esse espaço e vou no primeiro ponto depois do espaço, fazer um ponto alto. Então, veja, fiquei com 2 já. Uma corrente, laço meu fio, pulo um de base, no próximo 3 pontos na sequência. Então, 1, 2 e 3. Ficando assim, tá? Um leque de 3 pontos separados por 2 correntes, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e 3 pontos altos. Com a mesma sequência que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. Vou fazer um pouquinho aqui junto com vocês. Então, uma corrente, laço meu fio, pulo um de base no próximo ponto alto. Uma corrente, laço meu fio, pulo o espaço de baixo, veio no primeiro espaço, que eu vou ficar espacinho sobre espacinho, né? Laço meu fio, ponto alto. Uma corrente, laço meu fio, pulo um de base no próximo, e agora já é minha sequência de 3 pontos, né? Então, 1, 2... e 3. Uma corrente, laço meu fio, pulo um de base no próximo. Então, reparem que a gente tinha os 7 pontos aqui. A gente tem os 7 pontos da carreira anterior, né? Que ficou aqui. Em cima dos 7 pontos, fica 1 no primeiro ponto, 3 no meio, separados por 2 espacinhos, e 1 no último ponto. E esse espaço aqui fica espaço sobre espaço. Então, uma corrente, laço meu fio no primeiro pontinho daquele
conjunto de 7 pontos, a gente põe o primeiro. Aqui já ficou 1, 2, 3 espaços. Quando eu chego no terceiro espaço aqui, eu vou fazer meu grupinho de 3 pontos. Então, 2 e 3. Uma corrente, pulo de base no próximo ponto alto, uma corrente, pulo o espaço, porque é um espaço sobre espaço, uma corrente, laço meu fio, pulo de base no próximo ponto alto e já são meu grupinho de 3 pontos. Então, a sequência vai ser toda essa, tanto na lateral menor, que foi o que a gente já fez, quanto agora nessa lateral maior, tá? É a mesma sequência de pontos. Então, tudo que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui, tá? Eu vou fazer até chegar aqui, nesse novo leque aqui. Quando chegar aqui, eu volto para fazer o leque mais uma vez com vocês, para não ter nenhuma dúvida de como faz esse leque. Qualquer coisa, coloca o vídeo um pouco mais devagar, volta um pouquinho, mas de qualquer forma, eu vou fazer até aqui. Quando eu estiver chegando aqui nessa voltinha, eu volto para mostrar o leque novamente. Cheguei aqui, já iniciei, já fiz o meu primeiro ponto alto daqui da minha sequência de 7 pontos, eu fiz o primeiro aqui, né? Dando sequência aqui. Então, 1, 2, faço uma corrente, laço meu fio, pulo 1 no próximo ponto alto e agora já é a minha sequência de 3 pontos. Então, o segundo e o terceiro. Uma corrente, pulo 1 de base no próximo ponto alto. Uma corrente no próximo espaço sobre espaço, então ponto alto, uma corrente e agora o meu leque de 3 pontos. Então, 1, 2 e 3. 2 correntes e mais 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3. 3 pontos altos aqui no meu leque. Uma corrente, pulo 1 de base no próximo ponto alto. Uma corrente, pulo 1 de base no próximo ponto alto, espaço sobre espaço. Uma corrente, pulo 1 de base no próximo. Agora é meu bloquinho de 3 pontos. Então, 1, 2 e 3. Uma corrente, pulo 1 de base no próximo ponto alto, uma corrente, pulo espaço, espaço sobre espaço, ponto alto. E assim vai indo, gente. Então, veja que é uma pontuação que vai já se formando aqui para aqui, depois a gente vai entrar aqui com a folha, né? Então, vou fazer por toda a minha volta, tá? Quando eu chegar... Peraí que agora ela tá ficando grande para caber aqui na tela. Quando eu chegar aqui novamente, eu volto. Cheguei aqui para fazer junto com vocês. Já fiz o primeiro ponto aqui. Vou fazer uma corrente, laço meu fio e no próximo já vem o pontinho que vai fechar ali o nosso início, que a gente já tinha deixado 2 pontos altos. Peraí, puxou algum fiozinho aqui. De novo, laçar o fio e vou fazer aqui o meu último ponto. Vou prender aqui na terceira corrente, 1, 2 na terceira, com um ponto baixíssimo. Prontinho. Prendi com um ponto baixíssimo. Vou subir aqui 3 correntes para dar altura de um ponto alto, laço meu fio, faço mais um ponto alto no próximo ponto de base.
uma corrente, ponto sobre ponto aqui, ó. Uma corrente, ponto sobre ponto, que é espaço sobre espaço, como você achar melhor. Fiquei aqui com os dois espacinhos. Agora, perceba que eu já tenho aqui os meus 3 pontos do leque, né? E agora a gente vai dar uma repuxada, porque esses 3 pontos do leque eu não vou fazer nenhum ponto nele. Eu já vou laçar meu fio e já vou entrar aqui dentro. E vou fazer um leque com 3 pontos novamente. Se o seu ponto for muito apertado, você pode fazer uma corrente ou até 2 correntes se for muito apertado. Mas é normal que vai dar uma emborcada agora, porque depois vai assentar. 2 correntes, então, ó, fica sem correr. Eu tô fazendo sem corrente, mas você pode fazer com se você quiser. Faço mais 3 pontos aqui pra fazer o meu leque. Então, 1, 2 e 3. 3 pontos, tá? Deixa eu virar aqui. Depois de 3 pontos, eu não faço corrente, não faço nada, laço meu fio e vou no primeiro ponto que está sozinho, né? Então, eu vou pular o leque. Laço meu fio, ponto sobre ponto aqui do ponto que está sozinho. Uma corrente, ponto sobre ponto. Uma corrente. Agora, no bloquinho de 3 pontos, é ponto sobre ponto. Então, vou fazer ponto sobre ponto. Ficando assim, ó. Então, fiz 2 aqui, que depois a gente vai fechar com mais um pra completar. Com uma correntinha, ponto sobre ponto. Uma correntinha, ponto sobre ponto. Sem corrente nenhuma, entro dentro do leque e faço um leque com 3 pontos altos. E agora a sequência vai ser isso. Ponto sobre ponto separado por uma corrente. Então, ponto sobre ponto separado por uma corrente. Então, laço meu fio, venho aqui no próximo, ponto sobre ponto. Uma corrente, ponto sobre ponto. Uma corrente. E ponto sobre ponto aqui. No meu... Fazendo grupinho de 3 pontos altos, como na carreira anterior. A única coisa que vai mudar realmente nessa carreira é o nosso leque aqui, né? Que a gente acaba pulando o leque anterior, que vai dar uma repuxada aí. Uma corrente, ponto sobre ponto. Uma corrente, ponto sobre ponto. Uma corrente, ponto sobre ponto, uma corrente, ponto sobre ponto, e assim a gente vai até lá do outro lado. Perdão, fiz uma corrente aqui, não era pra fazer. É ponto sobre ponto.
E estamos chegando aqui no leque novamente. Então, vou fazer aqui junto com vocês. Uma corrente. Meu fio pronto sobre ponto. Cheguei aqui no último ponto antes do leque. Não faço separação, não faço nada. Vou entrar aqui no leque. Vou fazer 3 pontos altos. Então, 2, 3, 2 correntes e mais 3. 1, 2 e 3. Prontinho. Virar aqui minha peça. Já fizemos aqui, ó. Vai dar essa repuxadinha dele levantar, tá? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vai dar essa levantadinha normal. Depois assenta, tá? A não ser que realmente seu ponto seja muito apertado, aí você vai precisar fazer aí a correntinha. A gente só não pode aumentar o número de espaços. Então, aqui, ó, já fiz errado. Uma corrente. Eu falei uma corrente, eu fiz. Então, aqui sem corrente, sem nada, venho no próximo ponto sozinho e faço ponto sobre ponto. Uma corrente, ponto sobre ponto. Uma corrente, ponto sobre ponto. E assim vai ser por toda a volta, tá, gente? Então, a única coisa que vai mudar é realmente na hora do leque, que a gente não vai fazer nenhum espaço e já vai fazer direto o leque. Então, ó, ele vai repuxar mesmo, tá? Normal, depois ele assenta. A não ser que repuxe muito por conta da tensão do seu ponto, aí sim você coloca aqui, então, 1 ou 2 correntinhas, a depender ali da tensão do seu ponto, tá bem? Vou fazer toda a volta, né? Então, como é só repetição, quando eu chegar aqui novamente, eu volto, tá? Cheguei aqui no final, então vou fazer uma corrente, vou laçar meu fio e vou fazer o terceiro ponto alto dessa fileira, que no início a gente fez só os 2, tá? Então, vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente e vou cortar esse fio, porque acabou com esse fio. Vamos entrar com o que a gente começou aqui no começo. Bom, por aqui deu uma boa repuxada a peça por conta daquele ponto. Mas não tem problema, como eu disse, agora a gente vai acertar. Agora, o que a gente pode fazer? Eu posso entrar com um ponto alto falso. A gente vai entrar aqui no leque, tá? Então, no meu primeiro ponto aqui do leque. Como eu posso também prender com um nozinho e fazer correntinha. Aí vai de como você gosta de fazer, tá? Vou fazer aqui o ponto alto falso. No próximo ponto alto... Deixa eu fazer de novo, que eu acho que eu fiz muito rápido, né? Vou fazer de novo. Ó, eu laço aqui 2 vezes na minha agulha. Entro aqui no terceiro, puxo uma laçadinha. Puxo mais uma laçadinha. Ponto alto falso, laço meu fio no próximo ponto alto. Laço meu fio no próximo ponto alto. Vamos fazer o leque, agora o leque tem 2 pontos altos aqui no meio, ao invés de 3. Então, 2 correntes e mais 2 aqui no mesmo espaço. Eita, show. Um e 2. Virei minha peça. Vou fazer ponto sobre ponto alto de base. Então, 1, 2 e 3. Ficando assim o nosso leque, ó. Ponto sobre ponto de base, dentro 2 pontos separados por 2 correntes. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. Vou laçar o meu fio. Percebam que agora a gente chegou nos espacinhos, né? Então, eu tenho 1, 3 e 3. Primeiro, segundo
vou no de baixo, o primeiro, o segundo, vou lá no terceiro, lá de baixo, o primeiro, o segundo, vou no de baixo aqui, primeiro, o segundo, vou no primeiro aqui que tá escondidinho agora, primeiro e o segundo. Agora que ficou todos aqui, a gente vai puxar uma laçadinha e passar por dentro de todos. Peraí, puxou um fio aqui. Fiquei com 2 aqui, agora eu faço mais uma laçadinha e fecho. Então, fica assim, ó, pontinho folha. A folhinha, agora eu vou fazer 2 correntinhas. Vou aqui nos bloquinhos de 3 pontos e vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Então, 1, 2 e 3. 2 correntes e agora eu vou fazer de novo a folhinha. Então, vamos lá novamente. Laço o fio, aqui no primeiro, puxo 1, no segundo, puxo 2, lá no de baixo, ó, nesse de baixo, puxo mais 2. Agora, nesse daqui, no terceiro, puxo mais 2. Agora, nesse daqui, então, puxo mais 2. Vou entrar aqui, vou puxar mais um. E agora, nesse último aqui que fica escondidinho, puxo mais 2. 1. Tô facilitando aqui pra mim depois na hora de puxar. E 2. Agora, eu vou dar uma laçadinha e passo por dentro de todos. Puxei, fiquei com 2. Vou puxar uma laçadinha aqui, faço 2 correntes. Laço meu fio, ponto sobre correntes, laço meu fio, ponto sobre ponto. Então, vai ser assim por toda a volta. Ponto sobre ponto. 2 correntes, e aí, vou fazer aqui a folha novamente. Então, laço meu fio aqui no primeiro, vou puxar a primeira, vou puxar a segunda, no segundo aqui de baixo, puxo mais 2, sempre alongando o fio. No terceiro, lá de baixo, puxo mais 2. Agora, aqui no segundo, puxo mais 2. E agora, aqui na primeira, vou puxar mais 2. Nessa de cima. E uma laçadinha pra passar por dentro de todos. Vou puxar uma laçadinha aqui e vou fechar. Ai, perdão, escapou. Fechar aqui. Faço 2 correntes e começo tudo de novo, né? Vou laçar o fio, vou fazer ponto sobre ponto aqui. Um ponto sobre ponto de base.
Vai ficando assim, ó. Então, ó, só pra não restar dúvida, você vai puxar 2 correntinhas aqui nesse primeiro, vai puxar mais 2 nesse segundo aqui de baixo, vai puxar mais 2 nesse daqui, vai puxar mais 2 nesse e por último mais 2 nesse. Esses 2 aqui do meio, eles não são utilizados, tá? Então, só pra ficar claro pra vocês. Eu vou finalizar até aqui, vou fazer até a última folhinha aqui e eu volto com vocês. Eu já fiz a fileira, voltei aqui pra fazer essa última com vocês, porque essa última tem só o detalhezinho aqui de ser o cantinho, né? Então, laço meu fio, na primeira aqui, puxo, estendo, laço meu fio, no segundo, mesma coisa, 2 e estendo aqui, né? Estico. Agora, o terceiro lá embaixo, mais um, puxo, agora aqui, 1, 2, e agora no último aqui, a gente vai puxar mais 2. Então, o primeiro e o segundo. Puxo mais um e passo por dentro de todos. Sobrou só 2 aqui, vou ajustar. Puxei aqui para dar um ajuste. Faço uma laçadinha e prendo os 2. 2 correntes. E agora começa aqui o nosso leque do cantinho, que é igual ao primeiro. Então, ponto sobre ponto. Então, ponto sobre ponto. Dentro do leque, mais 2 pontos. Separados por 2 correntes. Então, mais 2 pontos. Podem ver que já tá assentando já, né, da fileira anterior, que deu uma repuxada, porque agora a gente tem os aumentos. Então, ponto sobre ponto. Prontinho, fica no nosso lequinho assim no cantinho, tá? Agora, faço 2 correntes e vamos fazer a nossa folhinha de novo. Entro aqui no primeiro, puxo 1, puxo 2, aqui no segundo de baixo, que é esse aqui que tá mais apertado, puxo mais 2, no terceiro lá de baixo, puxo 2, nesse daqui, puxo mais 2, 1, 2, ainda falta o primeiro ali da pontinha. E agora, no último aqui, que tá escondidinho, vou puxar mais 2. Então, 1, peraí que ele entrou aqui. E 2. Puxei todos. Agora, uma laçadinha que vai passar por dentro de todos os meus pontinhos. Prontinho, ajusto aqui. Puxo uma laçadinha e prendo aqui a minha folha. 2 correntes. E essa vai ser a sequência por toda a volta, tá? Então, toda a volta vai ser essa. O cantinho da mesma forma que a gente já fez por 2 vezes, né? Que foi no início e agora. E tanto na parte mais curta quanto na parte maior, a sequência vai ser essa. Nossas folhinhas, seguida por 2 correntes, 3 pontos sobre os pontos de base. Lembrando que puxo 2 aqui, puxo 2 aqui,
puxo 2 aqui, puxo 2 aqui, puxo 2 aqui, nessa mesma ordem. Esses 2 aqui eu não utilizo, tá? Eu vou fazer por toda a minha volta aqui. Quando eu chegar aqui novamente, eu volto. Gente, cheguei aqui no final, minha peça tá dobrada, porque não cabe aqui pra mostrar pra vocês. Mas eu tô adorando, não sei se vocês estão gostando de fazer essa peça. Talvez essa carreira tenha sido um pouquinho mais difícil se você é iniciante. Mas tenha fé, volte o vídeo, faça novamente, vale muito a pena. O efeito que dá na peça é muito lindo. E aí eu cheguei aqui no final, vou até tirar aqui de baixo para não ficar sobrepondo e atrapalhar a visão de vocês. Cheguei aqui na última para fazer junto com vocês, pra gente encerrar essa carreira. Vou laçar o fio, ó, eu já, no arremate anterior, eu já trouxe o fiozinho aqui pra trás, só pra facilitar. Vou laçar o fio, vou entrar aqui no primeiro espacinho, puxo uma laçada, no segundo, puxo a segunda laçada, nesse segundo furinho, puxo uma, puxo duas, laço meu fio no terceiro aqui de baixo, puxo uma, e puxo duas. No daqui de baixo, puxo uma, puxo duas, e agora no último furinho, puxo uma e puxo duas. Puxo uma laçadinha que vai passar por dentro de todas. Principalmente essa de passar por dentro, que eu acho que pode ser a maior dificuldade, mas... Ai, soltou, ó, escapou. Escapou a laçadinha, vamos de novo. É bom que dá pra ver de novo como que foi feito. Vamos aqui no primeiro espacinho, puxo. No segundo, puxo duas. No terceiro, puxo duas. É aquele momento que, ai, tô fazendo crochê pra relaxar. E o fio escapa e a gente fica estressada. E aqui, vou puxar mais duas no último espacinho. Prontinho, fiquei com todas aqui. Vou entrar com a que vem dentro. Prontinho, ajeito aqui e vou puxar mais uma laçadinha para prender os dois últimos. Prontinho, duas correntes. E agora eu vou prender aqui no que fez a vez do meu pontinho alço falso, tá? Então eu vou, se você fez assim, é só prender aqui no começo. Vou entrar aqui por trás para não ficar frouxo o ponto. Prontinho. Agora é uma carreira bem fácil, é uma carreira só de pontos altos. Então, a gente vai subir aqui 3 correntes para dar altura de um ponto alto, laço meu fio no próximo ponto alto. Laço meu fio no próximo ponto alto. No próximo ponto alto, ponto sobre ponto de base. No próximo ponto alto. Aqui dentro eu vou fazer um leque com 2 pontos, então 1, 2, 2 correntes, mais 2 aqui para fazer o nosso leque. Então, 1 e 2. Eu vou virar a peça para não ficar torta, pra gente fazer aqui essa carreira. Então, ponto sobre ponto de base. Eita, peraí que puxou o fio. Então, primeiro, e vou colocar ponto sobre ponto de base. Prontinho, o leque ficou assim, ó, ponto sobre ponto com 2 aqui dentro, separados por 2 correntes. Quando chegar aqui no nosso espacinho, que a gente fez 2 correntinhas na carreira anterior, eu vou colocar 2 pontos altos. Então, 1
e 2. Quando chegar aqui na nossa florzinha, aqui na nossa folha, eu vou entrar no meio dela e vou fazer um ponto alto. Depois no espacinho, mais 2. Assim, tá? Quando chegar aqui nesses 3 pontos, ponto sobre ponto. Então, ponto sobre ponto de base. Vai ser uma carreira toda de ponto alto. Então, assim, vou fazer mais um, tá? Aqui nas 2 correntes, 2 pontos. E aqui, quando chega aqui, no meio, um ponto alto. 2 correntes, 2 pontos. Então, 1 e 2. Tá escapando, porque eu tenho que fazer virado pra cima por causa da câmera, pra ficar melhor pra vocês verem. E aí, acaba escapando, porque minha mão tá torta, tá ruim pra mim. Agora, ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto. Aqui, no espaço de 2 correntes, 2 pontos. No meio da flor, um ponto. 2 correntes, 2 pontos. E assim vai ser por toda a peça, tá? Nada vai se alterar, na lateral maior também vai ser assim, tá? Não tem aumento, não tem nada. A gente só vai colocar ponto sobre ponto e nos intervalos das 2 correntinhas que a gente fez anteriormente, a gente vai colocar 2 pontos altos, tá? Eu vou fazer até chegar aqui pra fazer o cantinho de novo com vocês, pra não restar dúvidas, e eu volto, tá bom? Cheguei aqui na volta e, como prometido, voltei pra mostrar novamente o cantinho pra vocês. Então, já fiz meus 2 pontos altos nas 2 correntinhas e agora eu vou fazer ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto do nosso cantinho aqui. Essa é uma carreira mais fácil, né? Depois que a gente faz a carreira aqui da folhinha, essa é uma carreira mais tranquila. A gente só vai preencher aqui com os pontos altos mesmo. Dentro do leque, 2 pontos altos e mais 2 pontos altos. Vou virar aqui a peça, sempre virando, pra ela você não fazer o ponto forçando e ela ficar torta, tá? Então, virei ponto sobre ponto. Prontinho, o cantinho tá pronto. 2 pontos aqui, onde nós temos as 2 correntinhas. Um ponto no meio aqui da nossa folha. E 2 pontos onde tem as 2 correntinhas novamente. E ponto sobre ponto. Bom, como vocês podem ver, é uma fileira, né? Essa fileira é bem simples, então vou deixar vocês completar. Vou completar as minhas aqui também. Quando eu chegar aqui no início novamente, eu volto para mostrar a próxima e fazer o fechamento com vocês. Sim, pessoal, cheguei aqui na minha última, deixei para fazer com vocês, que a última vai dar exatamente dentro de uma folhinha. Então, laço meu fio aqui, vou fazer um ponto alto. Quer dizer, de uma folhinha não, né? Ainda tem as 2 correntinhas aqui. Então, vou fazer mais 2 pontos altos.
E agora eu vou prender aqui no terceiro. 1, 2, no terceiro, porque eu fiz um ponto alto com 3 correntinhas. Então, vou prender com um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui por dentro até que restem 3 pontos aqui na minha base, que a gente vai começar a fazer as laçadinhas, tá? Então, vou fazer um ponto baixo aqui. Logo na sequência, um ponto baixíssimo. Outro ponto baixíssimo no próximo. Outro ponto baixíssimo no próximo. Agora, eu tô com 1, 2, 3. Vou entrar aqui no ponto baixíssimo, mais um. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4 pontos baixíssimos. Vou subir 1, 2, 3 e 4. Prendo com um ponto baixo dentro do meu leque, tá? Então, ó, sobrou 1, 2, 3. Então, eu entrei aqui com um ponto, subi 4 correntes, prendi aqui dentro. Agora, eu vou subir 5. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou prender dentro do leque mesmo com um ponto baixo. Prendi com um ponto baixo, ficou a alcinha aqui do leque. Deixa eu virar a peça. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 e 4. Prendo na quarta. 1, 2, 3 e 4. Prendo com ponto baixo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e prendo na quarta. E assim vai ser essa fileira aqui. 2, 3, 4. 1, 2, 3 e no quarto prendo com ponto baixo. Eu vou fazer até chegar aqui nessa outra ponta. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. A gente vai fazer 16. Aqui eu volto na 17. Prontinho, cheguei aqui. Não precisei fazer nenhuma adaptação. Fiquei sem contar essa daqui do cantinho, sem contar essa de 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tá? E agora eu vou fazer a de número 17. Então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, deu certinho, entro aqui no quarto. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Prendo no mesmo espacinho com um ponto baixo. Ficando essa do cantinho. Se por acaso o seu chegar aqui, você sobrou 2 pontos, 3 pontos, por algum motivo, não precisa desmontar, tá? Não precisa, vou ter que refazer tudo de novo, errei alguma coisa. Não precisa, tá? Você adapta. Então, o que você precisa ter? 17 correntinhas. Você precisa de 17. E como que você adapta? Você vai, volta um pouquinho aqui, faz a menos em algum deles. Se precisar fazer a menos em um deles, não tem problema. O importante é que fique com o número dessas correntinhas, tá? Só para você não ter que desmanchar a sua peça à toa, se você pode adaptar, tá bem? Contanto que vocês fiquem com 17, sem contar as correntinhas da lateral. Não conte essa e não conte essa. Só essas daqui mesmo tem que dar 17, tá? Agora, vamos fazer essa lateral, que vai ser igual, tá? Não tem diferença. 1, 2, 3, 4. Conto aqui. 1, 2, 3, 4. Prendo com ponto baixo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. Então, vai ser a mesma coisa, tá? Não tem nenhuma diferença. Eu vou fazer por toda a extensão daqui dessa peça. Eu volto pra fazer com vocês o cantinho novamente do outro lado, tá? Vamos fazer 48 alcinhas dessa. Eu volto pra fazer a de número 49 com vocês. Prontinho, cheguei aqui no final. Ó, contando dessa parte aqui, tá dobrado pra caber, mas sem contar aqui a da lateralzinha de 5, contando dessa até esta daqui, 48. Vamos fazer 49, agora deu certinho aqui pra mim. 1,
2, 3 e 4. E ó, 1, 2, 3, prendo aqui no meu leque. 1, 2, 3, 4 e 5. Prendo no mesmo espaço. E agora é tudo igual, né, gente? A lateral é a mesma. É só repetir o que vocês fizeram nessa lateralzinha aqui, você vai repetir nessa. E o que você fez aqui, você vai repetir deste lado. Você vai repetir desse lado, tá? Quando chegar aqui no início, onde começamos, eu volto, tá? Só pra gente bater certinho as correntinhas. Prontinho, cheguei aqui no final. Vou fazer a última correntinha. Então, aqui eu já tô com 48, né? Porque a gente já tinha feito uma no início, então, tô com 48 aqui. Vou fazer a de número 49. 1, 2, 3, 4. E vou prender aqui na primeira correntinha. Com um ponto baixíssimo. Prendi, vou fazer um ponto baixíssimo aqui dentro, pra poder entrar na alcinha. E agora eu vou fazer um ponto baixo. Prontinho, um ponto baixo nessa alcinha. Deixa eu tirar de baixo, senão fica estranho, né, a visão no vídeo. Prontinho. Agora, a gente vai laçar o fio, perdão, fazer uma correntinha, vou laçar o fio e vou entrar aqui e vou fazer 6 pontos altos. 2, 3, 4. Eu vou fazer de novo porque ficou muito largo esse fio aqui, peraí, esse ponto aqui. Então, eu fiz o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Seis pontinhos altos aqui dentro do leque. Vou dar uma ajustada aqui. Vou fazer 3 correntinhas e vou fazer mais 6 pontos aqui, que agora o meu leque tem 6 pontinhos altos de cada lado, separado por 3 correntes. Então, 3, 4, 5, 5. E vamos ao último. Deixa eu virar aqui. Vamos ao último. 6. Ó, então, o nosso lequinho agora ficou com 6 pontinhos altos de cada lado, separado por 3 correntinhas. Agora, eu vou prender com um ponto baixo. Vou fazer uma corrente, uma correntinha. Vou prender com um ponto baixo. Vou fazer mais uma correntinha e vou aqui entrar com 6 pontos altos na nossa próxima alcinha aqui. Então, 2, 3, 4, 5 e 6. Ficando assim. Faço uma corrente, prendo com um ponto baixo na próxima alcinha. Uma corrente e faço 6 pontos altos. Então, agora a sequência vai ser essa, tá? Vou fazer 6 pontinhos altos nessa alcinha. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Uma corrente, prendo com um ponto baixo na próxima alcinha, uma corrente e, novamente, 6 pontos altos na próxima alcinha. Então, 2, 3, 4, 5 e 6. Uma corrente,
prendo com ponto baixo, uma corrente, e essa vai ser a sequência, tá? Eu vou fazer até aqui para fazer o cantinho novamente com vocês, tá? Quando eu chegar aqui eu volto. Trabalhei a volta aqui, já fiz um ponto baixo, faço uma corrente e vamos fazer agora nosso cantinho novamente. 6 pontos altos separados por 3 correntinhas. Então, 2, 3, 4, 5 e 6. 1, 2, 3. 3 correntes. Vou ajustar aqui para fazer os outros 6. Deixa eu virar. Um, 2, puxou o fio. 3, 4, 5 e 6. Fizemos mais um cantinho aqui, tá? Então, a volta não vai mudar, tá? A lateral maior também não muda. Uma corrente, prendo com um ponto baixo na alcinha, uma corrente e 6 pontos na próxima. Então, vocês vão intercalar até que chegue ao começo novamente, para que a gente faça a nossa próxima volta. Não tem nenhuma alteração aqui na lateral por ser maior, tá? A sequência vai ser a mesma. Então, eu fiz 4, 5 e 6. Uma corrente, prendo com um ponto baixo na próxima alcinha. Uma corrente, tudo de novo. E os 6 pontos. Então, é isso, gente. Vamos intercalar 6 pontinhos altos, uma corrente, um ponto baixo, uma corrente, no próximo 6 pontos novamente. Vou fazer por toda a minha peça, que tá bem grande, bem bonita. Chegando aqui no começo, eu volto com vocês pra gente fechar juntas e também pra gente passar pra próxima carreira. No final, nossa peça tá ficando enorme, linda. Eu, particularmente, amei fazer. Ela tá dobrada aqui em algumas partes. Ficou bem grandona, lindona. Bom, vou desdobrar, porque senão fica ruim pra vocês verem. Vou tirar aqui de baixo, pra ficar direto no preto, pra ficar melhor a questão aqui das cores, pra vocês conseguirem verem bem. Bom, já fiz aqui meus 6 pontinhos, fiz uma correntinha, vou prender aqui no ponto baixo que a gente fez no início, tá? Prendo com um ponto baixíssimo. Prontinho, ó, prendi no mesmo ponto baixo. Agora, entre os pontos, vou pegar o outro que tá mais visível aqui, ó. Entre os pontos baixos, a gente tem 2 espacinhos, certo? É esses espacinhos agora que a gente vai trabalhar. Agora, eu vou entrar aqui, ó, tá vendo? No espacinho que a gente fez entre o ponto baixo da carreira anterior e vou fazer um ponto baixo. Vou subir 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntinhas. Vou prender dentro do leque com ponto baixo. Vou fazer 3 correntes, 2, 3. Vou prender com ponto baixo dentro do leque. Ficando essa alcinha aqui de 6 e essa daqui de 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Prendo com um ponto baixo, ó, tá vendo que a gente tem um espacinho entre os pontos baixos da carreira anterior? Vou prender aqui nesse primeiro espacinho. Então, prendo com um ponto baixo de novo. 3 correntes. 3 correntes. Prendo com um ponto no espaço entre o ponto baixo. No outro espacinho, ó, ficando mais uma alcinha aqui. 1, 2, 3... 4, 5, 6. Minha linha deu um nó aqui, eu vou deixar assim mesmo. 6. Vou prender com um ponto baixo no próximo espacinho aqui. Prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3. Prendo com um ponto baixo no espaço entre o ponto baixo.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou prender nesse espacinho do ponto baixo. E essa vai ser toda a sequência, tá? 1, 2, 3, ponto baixo. Inclusive, se você reparar, foi a mesma sequência até do cantinho. Não mudou nada. A gente prende com um ponto baixo no intervalo entre os pontos e faz a correntinha, a alcinha com seis correntinhas, intercalando com 3. Então, aqui, por exemplo, quando a gente sai da lateral, prendemos com um ponto baixo, 3 correntinhas, prendemos com um ponto baixo, 6. 3, 6, 3, agora 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Prende com um ponto baixo aqui no espacinho. 1, 2, 3, prende no próximo espacinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prende no outro espacinho. E assim a gente vai. 1, 2, 3, prende no espacinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, prende no espacinho. 1, 2, 3, prende no outro espacinho. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Prende aqui no outro espacinho. 1, 2, 3. Prendo no espacinho. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Prendo aqui no outro espaço. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6. Prendo aqui no espaço. E chegamos aqui no canto já, né? Ó, já fiz toda a volta. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alcinhas de 6 pontos. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, pulei uma aqui. Foi bom ter contado. Pulei uma aqui. Então, vamos fazer aqui certinho. 1, 2, 3. Prende aqui no espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prende aqui. Agora sim, contando as alcinhas pequenas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vamos fazer a 9ª aqui antes de entrar na volta. Então, 1, 2, 3. Prende aqui no espaço, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e prendo dentro do leque. 1, 2 e 3, prendo dentro do leque. Viro a peça. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou prender aqui, ó, nesse espaço aqui. Prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3. Prendo aqui. Então, a sequência é essa, gente. É uma sequência bem simples, tá? A gente vai fazer essas alcinhas por toda a peça, até que a gente chegue aqui novamente no início. Quando eu chegar aqui no início, eu volto. Bom, gente, cheguei ao final, já nem tá cabendo aqui na telinha, mas cheguei aqui pra fazer a última voltinha junto com vocês. Então, ó, só falta 3 correntinhas. Vou subir aqui 3 correntes, 2 e 3, e vou prender aqui no meu ponto baixo que eu fiz no início. Prontinho. Agora, a gente vai para nossa última carreirinha aqui. Deixa eu desdobrar para ficar melhor aqui o contraste das cores e você conseguir ver bem.
Bom, chegamos aqui, ó, nessa corrente maior. Eu vou caminhar com um ponto baixíssimo, ó, vou pular o primeiro, vou entrar com ponto baixíssimo na segunda e vou entrar aqui. Um primeiro ponto baixíssimo, um segundo, um terceiro. Eu acho que nem precisa o terceiro, deixa eu ver se vai ficar bem no meio. Porque eu só quero fazer um ponto baixo aqui no meio, só não quero que fique muito na lateral. Ó, já aqui, ó, já fiz dois e já pra mim já deu. Então, eu vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Fiz um ponto baixo, vou laçar o meu fio sem corrente, sem nada. Vou fazer agora uma sequência de 5 pontos altos. Então, vou pro primeiro. Tá escorregando aqui minha agulha, pera aí. 1, 2, 3, 4 e 5. Eu vou só puxar aqui pra ajeitar, porque a gente tem que colocar mais 5 aqui. Então, fiz 5 pontos altos, agora a gente vai fazer os picôs. Então, eu vou subir 3 correntes, subir 3, vou entrar aqui, ó, nessas duas alcinhas do ponto. E vou fazer no ponto baixo. Vou subir mais 3 correntes e vou fazer um ponto baixo aqui na alcinha de cima, tá? Não é na mesma. Vou fazer um ponto baixo. Vou subir mais 3 correntes e vou entrar na alcinha aqui desse segundo. Prontinho, fiquei com 3 pontos altos, com 3 picô. 1, 2 e 3. Agora, eu vou entrar aqui na alcinha do primeiro, ó. No primeiro, eu vou entrar com a alcinha fazendo um ponto baixo. Prontinho, ó. Prendi meus picô, vou fazer mais 5 pontos altos no mesmo espaço. Então, o primeiro, o segundo, terceiro, o quarto e o quinto. Ficando assim, deixa eu virar pra ficar melhor. Ficando assim, ó. Essa última carreira aqui, ela é toda igual. O que que vai mudar? A quantidade de ponto alto. Então, vou mostrar agora pra vocês. Alcinha maior, agora a gente vai fazer um ponto baixo, igual a gente fez na primeira. E já vamos laçar o fio e vamos fazer aqui 4 pontos altos. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. E vamos fazer os 3 picô. Então, 3 correntes, pego aqui na alcinha. Peraí que eu peguei errado. Pego aqui na alcinha e vou fazer um ponto baixo. Subo mais 3 correntes, pego na alcinha aqui novamente e vou fazer um ponto baixo. Peraí, puxar algum fio aqui. Prontinho, fechei um ponto baixo. Subo mais 3 correntes e faço mais um ponto baixo. Novamente, fiquei aqui com 3 picô, né? 1, 2, 3. 3 picô aqui, eu vou prender na alcinha aqui do primeiro, tá? Vou prender com um ponto baixo. Ficando assim, tá? Bem presinho. Agora, eu faço os outros 4 pontos. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro,
e o quarto. Prendo com um ponto baixo na alça que é maior. No próximo, novamente, faço 4 pontos altos. Então, 1, 2, 3 e 4. Subo 1, 2, 3. Pego aqui na primeira alcinha, um ponto baixo. 1, 2, 3. Pego na segunda alcinha. É na alcinha da mesma correntinha que você tá subindo. Ponto baixo. 1, 2, 3. Na mesma alcinha que você subiu agora. Só na agora que você já fez 3 picô, aí você volta na primeira alcinha. Pra fechar. Prontinho, fecha com ponto baixo. E mais 4 pontos altos no mesmo espaço. Então, 1, 2, 3 e 4. Então, é esse. Vai ser 4 pontos na lateral e 5 aqui na voltinha, tá? Eu vou continuar aqui a minha peça, vou fazer por toda essa lateral. Quando eu chegar aqui no cantinho, eu volto pra fazer o cantinho novamente com vocês. Final, já fiz meu ponto baixo. Vamos fazer o nosso último aqui, nosso último grupinho da parte reta, né? Então, 2 pontos aqui. 3. E 4. 1, 2, 3. Prendo aqui com um ponto baixo. 1, 2 e 3. Prendo com um ponto baixo. 1, 2 e 3 e prendo com um ponto baixo. E no último, prendo na última alcinha aqui com um ponto baixo. Ai, quase que escapou. E agora eu faço mais 4 pontos altos aqui no mesmo espaço. Então, o primeiro, o 2, 3 e 4. Prontinho. Todos os pontos da reta foram feitos. Agora, vamos fazer o cantinho, para que não reste dúvida, eu vou fazer o cantinho aqui com vocês. Prendo com um ponto baixo aqui na nossa alça maior e já laço meu fio e vou entrar aqui no meio. Lembrando que o cantinho são 5 pontos altos, então, 1, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos. Vou fazer 1, 2, 3, prendo com um ponto baixo na alcinha. 1, 2, 3, prendo com um ponto baixo na alcinha. 1, 2 e 3 e prendo com um ponto baixo na alcinha. E agora o último, vamos prender aqui na primeira alcinha do ponto, que é essa daqui. Prontinho, presinho, vamos fazer mais 5 pontos altos aqui dentro desse espaço. Então, 1, 2, 3, deixa eu ajustar aqui que tá bem apertado. 3, 4 e 5.
ficando assim o nosso pontinho da volta. Prendo com ponto baixo e vamos começar tudo de novo, a fazer todos da lateral novamente, tá? Então, vai esticando aí sua peça, vai puxando seus pontinhos. Eu vou fazer toda a minha volta até chegar aqui no início novamente. Quando eu chegar aqui, eu volto para fechar com vocês e mostrar o resultado dessa peça que é tão linda. E aqui ao final, eu vou fechar aqui com vocês, que tá bem grande a nossa passadeira aqui. Já fiz o meu último leque aqui, né? Vou prender com ponto baixo, não, né? Que o ponto baixo já começou no início, então eu vou fechar aqui no ponto baixo que fizemos no início com um ponto baixíssimo. Agora, você pode fazer uma corrente para arrematar ou somente ali o pontinho baixo mesmo. Prontinho. Eu vou fazer todos os arremates que precisam ser feitos. Vou procurar uma superfície onde eu consiga mostrar ela inteira para vocês e volto, tá? Então, ficou assim, gente, a nossa passadeira. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Deixa aqui o seu comentário. Inclusive, se você quer que eu mostre aí para vocês o passo a passo para a gente fazer o tapete dessa passadeira e montar o nosso kit. Não esqueça de deixar o seu joinha, é muito importante para mim. E deixe aí o seu comentário, qual foi a sua percepção?